O chefe do Exército de Israel prometeu encontrar e eliminar o novo líder do grupo Hamas. Ele foi nomeado nessa semana depois da morte do antigo chefe na semana passada. Yahya Sinwar foi nomeado novo líder político do Hamas na terça-feira, uma semana depois do assassinato de Ismail Haniyeh. Segundo o chefe do exército israelense, esse posto não vai absolver Sinwar do fato de ser um assassino conectado ao planejamento e execução dos ataques contra Israel em outubro do ano passado. O tenente também disse que a mudança no cargo não impede Israel de persegui-lo e atacá-lo. Israel acusa Sinwar, de 61 anos, de ser um dos mentores do ataque mortal lançado em 7 de outubro pelo Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra em Gaza. Sinwar não aparece em público desde esse dia. O atentado matou mais de 1.200 pessoas, a maioria civis. O grupo palestino também fez 251 reféns, dos quais 111 permanecem sequestrados em Gaza. 39 deles estão mortos. O episódio de violência desencadeou a ofensiva israelense contra a faixa de Gaza, que já fez mais de 39.600 vítimas. O ataque que matou Haniyeh na semana passada não foi reivindicado, mas o Irã e o Hamas culparam Israel e prometeram retaliações. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Igor Lucena, que é economista e também pesquisador em relações internacionais. Igor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Conexão Record News. Minha pergunta é o seguinte, né? Um líder é eliminado e outro, claro, já ocupa a posição. O fato é que eliminar o Hamas é uma promessa de Benjamin Netanyahu difícil de cumprir. Exatamente, Kelly. Boa tarde a todos. De fato, é muito difícil você eliminar o Hamas, porque ele não está só na faixa de Gaza, ele está nas colinas de Golã, eles estão na Cisjordânia, eles estão no Iêmen, eles estão parcialmente juntos com o Hezbollah. Entretanto, é muito importante analisarmos o que significa essa mudança. Com a morte de um dos líderes políticos no Irã, inclusive o presidente Alckmin esteve poucos dias antes desse ataque, o Hamas coloca como seu novo líder político Sinwar. Yahya Sinwar é um líder sênior do Hamas que era muito mais focado nas operações terroristas. E ao ser colocado como um líder político, e o líder político que tem interlocuções, ou teria que ter interlocuções com outros países, como, por exemplo, a Jordânia e também o Egito e até mesmo o Catar, o grupo Hamas dá uma declaração clara de que não procura um acordo de paz. Isso porque Israel tem em Sinwar um dos líderes, um dos cabeças do grande ataque que desencadeou a própria guerra. Ou seja, ao nomeá-lo, o Hamas faz uma provocação a Israel. Mas, ao meu ponto de vista, Kelly, essa provocação mostra um pouco também de desespero do Hamas, tendo em vista que os seus principais financiadores, o Irã, começam a ter que talvez entrar diretamente no conflito, e dentro da faixa de Gaza, basicamente, há uma destruição total das suas forças. E enquanto o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, ainda estão em eleições, Benjamin Netanyahu vai continuar avançando para tentar destruir e aniquilar o máximo de líderes do Hamas possível. Então essa é uma situação que pode provocar ainda uma continuidade maior da guerra e não uma probabilidade de cessar fogo como nós havíamos visto nos meses anteriores. Igor, do Oriente Médio, a gente vai agora lá para o leste europeu, porque a Ucrânia atacou uma cidade da Rússia e aumentou, claro, o nível de tensão por lá. Essa já é considerada a maior ação da Ucrânia desde o começo da guerra, há mais de 2 anos. Os bombardeios com mísseis aconteceram na cidade de Kursk, que fica a quase 200 quilômetros do território ucraniano. Dezenas de pessoas ficaram feridas. A ofensiva levou Moscou a decretar emergência na região, mobilizando tropas e retirando os moradores. Segundo o governo russo, batalhas intensas são travadas nesse território. Igor, chegou a informação para a gente que, inclusive, o presidente Vladimir Putin chamou até os reservistas, hein? Exatamente, Kelly. No outro lado, a gente tem um conflito que já se estende, deve ir para o seu 3º ano e se mostra cada dia mais complexo. Se por um lado Vladimir Putin consegue até mesmo avançar em territórios, por outro lado
a Ucrânia muda de estratégia e leva o conflito para dentro da Rússia. Isso é nítido que coloca pressão interna sobre Vladimir Putin, vai fazer com que ele tenha que realocar arsenal e tropas das fronteiras para dentro da Rússia, e pode ser apenas um começo. Ao mesmo tempo, isso pode elevar as tensões e fazer com que a Rússia utilize as chamadas armas nucleares táticas, o que seria uma tragédia para a humanidade. Porém, há uma pressão aí. A Ucrânia, vendo que está difícil retomar os territórios e cada vez mais dependente de apoio dos Estados Unidos, sem ter uma noção clara do que vai ser o governo de Donald Trump, toma uma atitude que é bastante radical, atacar a Rússia no seu próprio território. E se isso continuar, aí sim, eu acho que o conflito vai se intensificar de uma maneira muito radical. Agora, você não pode esperar que você ataque um país soberano, tente tomar suas terras, que você não vai receber contra-ataques. E se esses contra-ataques ocorreram, não foi provavelmente de uma maneira unilateral da Ucrânia. Isso deve ter tido a aprovação, pelo menos, dos principais países da OTAN, o que pode sim colocar uma pressão ainda maior dentro do conflito. Mas, claro, a necessidade de reservistas já era grande na Rússia. A gente já tem mais de 200 mil mortos e feridos do lado russo, e a necessidade pessoal é cada vez maior. E esse talvez seja o principal problema de Vladimir Putin, e que vai usar como uma desculpa de proteção à pátria esses ataques. Bom, a gente sabe que os Estados Unidos lideram a OTAN, a importância dos Estados Unidos para apoiar tanto a Ucrânia quanto Israel. E tem notícia, Igor, sobre as eleições americanas. Candidatos democratas e republicanos visitaram os mesmos estados durante a campanha eleitoral. São estados que garantiram a vitória de Trump em 2016 e de Biden em 2020. Kamala Harris e o governador de Minnesota, Tim Walz, estiveram no estado de Wisconsin durante a tarde e no Michigan à noite. Queremos reduzir o custo de vida para as famílias americanas progredirem, disse Kamala. America is strong. Os mesmos destinos foram escolhidos pelo companheiro de chapa de Donald Trump, J.D. Vance. O republicano disse que gostaria de debater com o candidato a vice-presidente do Partido Democrata. Acho que o povo americano merece conhecer quem será o vice-presidente do país, afirmou. O próximo evento de campanha de Donald Trump está previsto para sexta-feira em Montana. O ex-presidente classificou Kamala e Walz como comunistas. Em nova pesquisa, a candidata democrata aparece com 3 pontos de vantagem sobre o republicano. Harris teve 51% das intenções de voto e Trump 48%, mas os números estão dentro da margem de erro. Já em temas específicos, a diferença entre os dois é considerável. Harris aparece com 15 pontos de vantagem sobre Trump em questões ligadas ao aborto. Já quando se trata de imigração, o republicano ganha 6 pontos de vantagem sobre a democrata. Coordenadores da campanha de Kamala Harris disseram que o tema imigração está na pauta das próximas ações de campanha. Ela deve promover apoio a um projeto bipartidário derrotado anteriormente no Senado, que prevê mais recursos para contratar agentes e construir centros de detenção nas fronteiras com o México. Por outro lado, deputados questionam o que foi feito até agora pela então vice-presidente para proteger as fronteiras do país. Uma investigação foi aberta nesta terça-feira pelo Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara. Igor, polêmicas à parte, pelo que a gente tem acompanhado até aqui, os democratas conseguiram reverter, na sua opinião, todo aquele desgaste quando o Biden ainda era o candidato oficial? Kelly, 2 situações importantes. A primeira é que com Joe Biden, e principalmente depois do atentado contra Donald Trump, parecia que existia um tapete vermelho para Trump ir para a Casa Branca. Até mesmo as casas de apostas e os financiadores do Partido Democrata diziam que não iriam ter uma disputa clara. Agora a situação se inverteu.
a Kamala Harris, apesar de ter um começo difícil, ganhou apoios importantes dos Clinton, dos Obama, e escolheram um vice-presidente que unificou o partido. O partido estava rachado. Agora, o governador de Minnesota, ele é um homem branco de 60 anos, que foi militar, foi professor, governador, teve no parlamento 4 mandatos, e ele é visto como um conservador do ponto de vista do Partido Democrata, enquanto Harris é vista mais à esquerda, mas ele é interessante porque ele também defende direitos reprodutivos de mulheres, tem uma visão muito positiva. Então, o momento político aparentemente sai de Donald Trump e Vance e vai para Kamala Harris, mostrando que a disputa ainda está em aberto. A pesquisa que a gente está vendo mostra 51-48, é importante para Kamala Harris, mas é importante também dizermos que essa pesquisa pode não significar nada. Isso porque os estados chamados swing states, incluindo Minnesota, são fundamentais. E isso foi importante, porque Harris teve a oportunidade de escolher um candidato de um swing state capaz de virar votos. Então, a gente não pode cravar que a disputa se encerrou, mas o favoritismo de Donald Trump fica diminuído por causa dessa escolha da vice-presidente. Então, muda muito o cenário eleitoral daqui para novembro. Sim, com certeza, né? Também alguns analistas apontam, Igor, que a Kamala Harris é boa de debate, né? Como é que fica, na sua opinião, a estratégia da campanha de Donald Trump, que tem um perfil mais impositivo, por que não dizer agressivo, perante um embate entre os dois? Você acha que teria que rever algumas estratégias? Acho que sim, Kelly. O debate sobre se fosse Joe Biden e Donald Trump, muitas pessoas tinham as torcidas formadas, né, nos Estados Unidos, isso já estava muito consolidado e aparentemente não importava muito o que os dois falavam. Agora muda a situação. Por quê? Porque existe uma quantidade de eleitores que são fundamentais, que não queriam nem Trump, nem Biden, e muitos eleitores não vão votar. Kamala Harris tem a possibilidade de, se tiver um bom debate com Donald Trump e conseguir sair dos ataques e tentar mostrar que durante o seu período na Casa Branca, como vice-presidente, fez coisas importantes e conseguiu um bom desempenho, ela pode trazer pessoas que não votaram para votar nela e principalmente aqueles que não queriam nem Biden, nem Trump. Então, o desafio de Kamala Harris é se mostrar como uma candidata de verdade. E enquanto Donald Trump talvez não seja tão agressivo. Isso porque a sua própria agressividade pode voltar contra si justamente nesses eleitores que querem uma mudança para os Estados Unidos, já viram um mandato de Trump, já viram um mandato de Biden e podem querer algo completamente diferente. Então, agora, o candidato da mudança talvez seja Kamala Harris e não Donald Trump. E isso é muito importante. Até porque, como vice-presidente, as suas ações, eu acredito que sejam limitadas, né? Você não tem a autonomia que teria como presidente. Bom, Igor, claro que a gente vai seguir acompanhando de perto tudo sobre as eleições americanas e contando sempre também com a sua análise. Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Uma boa tarde a todos.